Sempre digo quando ensino sobre a mente, pense sobre o que você está pensando. E muitas vezes, se fizer isso, encontrará a fonte dos seus problemas. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Hoje quero falar com você sobre seus pensamentos. Li recentemente que nós temos 30 mil pensamentos por dia. Isso é incrível, não é? E sabe, a maneira como pensamos determina como a nossa vida anda. Eu diria que nossos pensamentos são um assunto muito importante. Eu sei que por muitos e muitos anos, mesmo sendo cristã, nunca ouvi nada sobre meus pensamentos na igreja. Eu não pensava sobre os meus pensamentos. Hoje quero que você pense nos seus pensamentos. Quero que pense sobre o que você tem pensado. Por exemplo, se você está deprimido, com certeza tem pensamentos negativos e tristes, porque nossos sentimentos e palavras, nossos sentimentos e ações seguem os nossos pensamentos. E até aprender, eu realmente não sabia que poderia fazer algo sobre meus pensamentos. Eu só pensava no que vinha à mente, não achava que isso era um problema, afinal eram pensamentos escondidos. Mas, na verdade, Deus conhece todos os nossos pensamentos antes mesmo de pensarmos. E, ao estudarmos a Bíblia hoje, você verá o quão importante eles realmente são. E espero que haja muitas pessoas assistindo que nunca ouviram nada disso, porque isso pode significar uma mudança de vida para você. Em Provérbios 23:7, na versão King James, diz: "Pois assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é." Outra versão diz: "Pois assim como ele pensa em seu coração, assim ele se torna." Eu tenho uma maneira um pouco diferente de dizer. Eu digo: onde a mente vai, o homem a segue. Agora, vamos pensar em um exemplo. Digamos que você realmente goste de sorvete. Sei que muitos levantariam as mãos se eu perguntasse quem gosta de sorvete. Na verdade, você gosta tanto de sorvete que você nem tem em casa, porque sabe que ficaria tentado a comê-lo. Mas digamos que você não esteja pensando em sorvete. Ele não está na sua mente há algum tempo, mas você vê um comercial de televisão e alguém está tomando um sundae com sorvete de aparência incrível. Esse é o seu favorito, sundae com sorvete. É sorvete de baunilha, com calda de chocolate, com chantilly por cima. Bem, isto faz com que você deseje tomar um sundae. E, se você pensar nesse sundae por muito tempo, então haverá uma boa chance de que você pegue seu carro e vá a uma sorveteria tomar um sorvete. Esse é o grande efeito que os nossos pensamentos podem ter na nossa vida. Se você pensa sobre algo injusto ou indelicado que alguém fez com você e só fica pensando sobre isso, há uma grande possibilidade de você ligar para a pessoa e fazê-la saber que você ficou ofendido e o quanto ela te feriu. Se nós pensarmos em nós o tempo todo, seremos egoístas e egocêntricos. Mas se pensarmos no que podemos fazer por outras pessoas, isso nos ajudará a evitar o egoísmo e nos trará grande alegria na nossa vida. Realmente quero que você entenda isso hoje, que seus pensamentos são muito importantes. Podemos dizer que eles são como o começo de tudo que acontece em sua vida. Digamos, se você pensar em tirar uma soneca por um longo tempo, há uma boa chance de você ficar com sono e querer se deitar. Eu me levanto muito cedo de manhã, às vezes 3h30 ou 4 horas, e para a maioria de vocês isso parece muito ruim, mas eu também vou para a cama bem cedo. Eu amo aquelas poucas horas da manhã antes do raiar do dia, sabe? Eu acendo o abajurzinho, eu pego o meu café, e eu tenho meu tempo de oração, e eu realmente desfruto disso. Mas tem manhãs, porque levanto muito cedo, eu fico com sono e volto para a cama e tiro uma soneca por cerca de 1 hora. Bem, então agora eu tenho o hábito de fazer isso e assim eu me pego voltando para a cama, mesmo que eu não esteja com sono, sabe?
porque começo a pensar sobre isso. Mais uma vez, seus pensamentos afetam suas palavras, sentimentos e suas ações. E você pode se perguntar às vezes, por que eu fiz isso? Bem, talvez seja porque estava pensando naquilo. E você não pensou só uma vez, mas você pensou muito naquilo. Bem, por que será que eu disse isso? Porque você estava com isso na cabeça. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio, ou a boca fala do que a mente está cheia. 1 Pedro 5, 8 e 9. A tradução amplificada diz, seja bem equilibrado, temperado, que significa autocontrole, sóbrio de mente, seja vigilante e cauteloso a todo momento. Sublinhe a todo momento, sabe? Não temos que ter cuidado com nossos pensamentos ocasionalmente, mas temos que ter cuidado o tempo todo. E assim diz que devemos vigiar e orar. Há muitas coisas a serem observadas, devemos estar atentos às mentiras de Satanás, de que ele não esteja nos enganando, sabe? Mas muitas vezes precisamos observar a nós mesmos para ter certeza de que o nosso comportamento é santo. Temos que vigiar nossos pensamentos e ter cuidado com aquilo que nós estamos pensando. Sempre digo quando ensino sobre a mente, pense sobre o que você está pensando. Muitas vezes, se fizer isso, encontrará a fonte dos seus problemas. Seja cauteloso em todo o tempo, pois o seu inimigo, o diabo, vagueia ao derredor como um leão, com fome feroz, procurando por alguém a quem possa tragar e devorar. Bem, o fato de que ele esteja procurando por alguém me diz que não precisa ser eu e nem precisa ser você. Ele procura alguém que não presta atenção ou que não vai reconhecer que está sendo atacado pelo inimigo. E na maioria das vezes, a forma que ele nos ataca, seu ataque inicial é colocando pensamentos na nossa mente que não são a verdade. O diabo é um mentiroso. Ele é o pai da mentira, a verdade não está nele e, de fato, ele não pode dizer a verdade. E assim ele coloca pensamentos na nossa mente, ele nos diz coisas ruins sobre nós mesmos, nos diz coisas ruins sobre Deus, coisas ruins sobre outras pessoas que não são a verdade. E temos que realmente tomar uma decisão em algum momento na nossa vida que, se quisermos ter vitória, e digo, se você quiser ter vitória, você vai acreditar no que a Bíblia diz mais do que acredita nos seus pensamentos, a menos que seus pensamentos concordem com a palavra de Deus. Quando você se torna um cristão, quando recebe a Cristo como Salvador, há várias coisas que você quer aprender e estudar no início do seu relacionamento com Deus, o quanto Ele ama você, sabe? Como ter comunhão com Deus e passar tempo com Ele, mas uma das coisas que é muito necessária é que você tenha a mente renovada, de acordo com a palavra de Deus. Continuando com 1 Pedro 5, diz, resista a ele, sede firmes na fé desde o início. O que significa desde o início? Vamos pensar em outro exemplo. Eu como queijo cottage, eu não sei quanto a você, mas eu amo queijo cottage. Então, sempre temos um pote ou dois de queijo cottage na nossa geladeira e, sabe, o queijo cottage dura um longo tempo, mas tudo na vida tem o seu limite. E, de vez em quando, eu me esqueço de olhar a data de validade no pote e talvez já deveria ter sido jogado fora, bem antes de ser jogado Mas então vou e pego um pedaço, coloco num prato, eu dou uma mordida e ocasionalmente está azedo. Bem, sabe, eu vou até a lata de lixo e cuspo imediatamente. Eu não como mais um pouco só para ver se eu cometi um erro, se estava mesmo azedo. Eu me livro daquilo bem rápido. Eu cuspo bem no início quando vejo que está azedo. E é assim que devemos ser sobre os nossos pensamentos. Digamos que um pensamento vem à sua mente, um pensamento indelicado sobre alguém, e não é baseado em nada que você saiba ou mesmo tenha qualquer conhecimento, é só um pensamento indelicado sobre a pessoa. Ou
Você já conheceu alguém e pensou, eu não gosto de você? Bem, como você saberia se gosta ou não, nem sequer teve uma experiência para saber quem são? Isso já aconteceu comigo. Não gosto de você. Nós não podemos decidir sobre quem gostamos ou quem não gostamos tão rápido. E esse tipo de pensamento que não concorda com a palavra de Deus vem do diabo e ele está tentando controlar você, colocando pensamentos na sua mente que não são verdadeiros. Resista a ele, sede firmes na fé desde o início. Enraizados, estabelecidos, fortes, imóveis e determinados. Eu amo essas palavras. Sabendo que os mesmos sofrimentos idênticos são designados para sua irmandade em todo o corpo de Cristo, em todo o mundo. Nós não somos os únicos com quem isto acontece? Satanás está procurando alguém para devorar e ele vai tentar a todos nós. As únicas pessoas que são realmente inteligentes são aquelas que aprenderam a diferença entre a verdade e a mentira. E hoje, especialmente em nosso mundo, há uma enorme falta de conhecimento do que realmente é a verdade. E alguns estão tentando dizer que a verdade é o que você quer que ela seja. Isto é uma tolice. A verdade não pode ser o que você quer que ela seja. Só pode haver uma verdade. Não podemos ter 5 verdades. Só podemos ter uma verdade. E precisamos entender que não somos os únicos a passar por isso, então não há necessidade de sentir pena de si quando estamos sob ataque. E deixe-me parar por aqui e dizer, isso não é uma notícia muito boa, mas é a verdade. Enquanto você viver, em vários momentos você será atacado pelo inimigo. Você pode seguir no fluxo por um tempo, se saindo bem na sua caminhada com Deus e achar que tem essa coisa de pensamento sob controle? Mas então, de repente, aparentemente, do nada, você começará a ter pensamentos negativos sobre tudo e pode durar 2, 3, 4 dias. Bem, se você aprendeu e foi educado pela Bíblia, você irá muito rápido reconhecer bem. Este é apenas um momento de teste. O inimigo está tentando encontrar um ponto de acesso à minha vida. E assim, enquanto estivermos vivos, em vários momentos, o inimigo vai nos atacar. E você nem precisa tentar descobrir o porquê. Ele faz isso porque isso é o que ele faz. Deus é bom, o diabo é mau. Contanto que tenha isso em mente, isto manterá as coisas bem claras. Encha sua mente com coisas boas. E então não haverá espaço para as coisas ruins. Então é aqui que escolher seus próprios pensamentos se torna muito, muito importante. Se você escolher pensar no quão abençoado você é, no quão grato você está por tantas coisas boas que Deus fez por você na sua vida, e uma das minhas coisas favoritas a fazer é realmente, propositalmente, pensar nas coisas que posso fazer pelas pessoas. E todas as manhãs, uma ótima maneira de começar o dia é pensando com quem você vai estar naquele dia e o que você poderá fazer para abençoar aquela pessoa. Colocar um sorriso no rosto dela. O que você pode fazer que os faria felizes? Hoje é aniversário de uma das minhas filhas e eu ia levá-la para almoçar, mas quando comecei a pensar nisso, pensei em 3 ou 4 coisas que eu poderia fazer que a faria ter um almoço ainda mais feliz. E assim eu fiz arranjos para essas coisas, sabe? Bem, enquanto eu estiver pensando em coisas que posso fazer por outras pessoas, não haverá espaço para o inimigo entrar e me trazer pensamentos egoístas e egocêntricos. Se gastarmos nosso tempo fazendo outras pessoas felizes, Deus sempre cuidará de nós e nos fará felizes. Agora, eu gostaria de falar há alguns minutos com as pessoas que estão infelizes. Só porque você nasceu de novo não significa necessariamente que você é feliz e nós falamos de como a alegria do Senhor é a nossa força e a alegria é diferente da felicidade, porque a felicidade é baseada no que está acontecendo, mas a alegria é um fruto do Espírito que está dentro de nós. E a alegria é definida de várias formas, desde uma extrema hilaridade até um calmo deleite. E sabe, eu gosto desse calmo deleite. Eu só quero desfrutar minha vida e ser calma e pacífica. Mas se você é uma pessoa infeliz,
e não sabe para onde foi sua alegria? Eu quero te encorajar a pensar sobre no que é que você está pensando. E posso garantir que você não pode ser egoísta e feliz ao mesmo tempo. Por muito tempo, eu já era cristã e eu não tinha nenhuma razão para ser infeliz. Eu tinha um ótimo marido, bons filhos, sem problema de dinheiro, nós tínhamos excelentes empregos e íamos à igreja o tempo todo, mas por algum motivo eu nunca conseguia estar feliz. Parecia que sempre havia algo que me deixava infeliz e eu realmente não entendia o porquê. Então perguntei a Deus por quê. É incrível o que Deus lhe dirá se você perguntar. Eu perguntei por que eu sou tão infeliz o tempo todo quando tenho todos os motivos para ser feliz. E ele me respondeu no meu espírito, ele disse, porque você é egoísta? Bem, honestamente, eu não me importei com essa resposta. Eu preferia que ele tivesse me dito outra coisa, porque ninguém quer pensar que é egoísta, mas realmente era verdade. Eu só ficava feliz quando conseguia o que queria, eu só ficava feliz quando tudo era do meu jeito. E eu realmente aprendi, e eu já estou nisso há 45 anos, sabe? Então, é muito bom você realmente ouvir as pessoas que têm muito mais experiência do que você. Eu realmente aprendi que você não pode ser egoísta e ser feliz ao mesmo tempo. Tenha cuidado para não sentar e deixar sua mente ficar em branco por muito tempo, porque o espaço vazio ainda é um espaço. Se deixar sua mente ficar em branco, Satanás ficará feliz em preenchê-la para você. Então, o que recomendo que você faça é pensar em coisas que darão bons frutos, que você pode fazer pelas outras pessoas ou meditar na palavra de Deus. A Bíblia ela tem muito a dizer a respeito da importância de meditar na palavra de Deus. E se você sabe como se preocupar, sabe como meditar. Porque quando se preocupa, fica remoendo seus pensamentos de novo e de novo sobre a mesma coisa. De novo e de novo você pode pensar sobre a mesma coisa por 1 ou 2 horas tentando descobrir o que vai fazer sobre aquela situação. Bem, quando você medita na palavra de Deus, você pega uma escritura ou um grupo de escrituras e você só fica pensando nelas. E de novo, e de novo, e de novo, você pensa nelas em sua mente. E quanto mais você meditar na palavra de Deus, mesmo que você não esteja citando, tentando memorizar a palavra, é isso que vai acontecer. E o que você coloca fora de você é o que, na verdade, é o que vai sair de você quando precisar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele traz coisas à nossa lembrança quando precisamos delas. E assim talvez você esteja seguindo o fluxo e tudo está indo bem, de repente, sem nenhuma razão aparente, você apenas se sente afundando e caindo, sabe? Bem, se está confiando em Deus, então você diz, Deus me ajude, o que há de errado? O Espírito Santo trará uma escritura ao seu coração que vai consertar as coisas, sabe? Meditar na palavra também significa sussurrar suavemente com a sua respiração. Então eu falo muito sobre ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra e declarar a palavra. Isto é parte de todas as manhãs do meu tempo com Deus. Eu medito em várias escrituras, eu penso nelas, eu também declaro a palavra de Deus em voz alta. Provérbios 4, 23, na Bíblia NVI diz, acima de tudo, portanto deve ser importante, acima de tudo, guarde o seu coração, pois tudo que você faz flui dele. Ou podemos dizer, guarde a sua mente, porque tudo que você faz flui dela. Às vezes o coração e mente são intercambiáveis na Bíblia. E aqui, de novo, temos uma escritura que diz acima de tudo, então isso é algo realmente importante. E assim tenha muito cuidado com o que você pensa, com o que está deixando entrar em sua mente e no que está meditando, porque do seu coração, da sua mente, flui todas as fontes da vida. Se você quer ter uma vida boa, tem que ter bons pensamentos. Eu quero que pense nisso. Se você quer ter uma vida boa, tem que ter bons pensamentos. Mateus 12, 34 e 35, Jesus
Ele não gostava dos hipócritas. E hipócritas são pessoas que falam com os outros o que devem fazer, mas elas mesmas não fazem. São falsas. Elas amam pregar para todo mundo, mas não levantam sequer um dedo para ajudá-los a fazer o que elas querem que façam. Então ele a chama de raça de víboras, e víboras são cobras. Como pode vocês que são maus dizer qualquer coisa boa? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Um homem bom mostra coisas boas do bem que está armazenado nele, mas o homem mau mostra coisas más do mal que está armazenado nele. Eu sempre digo que você pode identificar rapidamente que tipo de pessoa alguém é, sabe? Isso não demora muito. Tudo que você precisa fazer é ouvi-las. E se você conhece alguém e não demora você a ouvir fofocando sobre uma outra pessoa, deve ser inteligente o bastante para saber que aquele não é alguém de quem deve ser próximo e ser amigo, porque posso te garantir, se estão falando de outra pessoa, vão falar de você também. Se você é próximo de alguém que é sempre negativo sobre tudo, este não é alguém com quem você deve passar muito tempo, sabe? Mas se você está com pessoas que são sempre gratas, que estão sempre falando de quão bom Deus é, de como elas são abençoadas por causa de Deus na vida delas, estas são pessoas com quem você deve passar um pouco mais de tempo. Você pode aprender muito sobre as pessoas ouvindo-as. A Bíblia nos ensina Romanos 12:2. Acho que Romanos 12:2 é uma das escrituras mais importantes da Bíblia, sabe? Trata-se de renovar sua mente. E diz, não se conformem com este mundo, esta era, moldados e adaptados segundo seus costumes exteriores e superficiais. Então, nós não devemos ser como o mundo, nós não devemos pensar como o mundo, nós não devemos falar como o mundo, não precisamos nos vestir como o mundo, nós não temos o mesmo entretenimento que o mundo tem. Jesus disse, saiam do meio deles, separem-se deles. Então, estamos no mundo, mas não devemos ser do mundo, não devemos agir como todos lá fora estão agindo, se a maneira como se comportam vai contra a palavra de Deus. E sabe, às vezes, o maior problema que uma pessoa tem é que ela fica perdendo tempo com pessoas erradas, sabe? Talvez você tenha um grupo de amigos que não estão realmente ministrando vida para você, podem estar sugando a vida de você e te ensinando coisas ruins. Posso garantir que do que quer que se aproxime, se você ficar perto muito tempo, começará a assumir as mesmas características. Várias pessoas me disseram que, ouvindo meus ensinamentos dia após dia, meu marido me disse, você está parecendo a Joyce Meyer. Bem, você vai se tornar parecido com as pessoas que estão ao seu redor. Assim, você deve escolher pessoas para passar tempo com quem quer ser parecido. Se você quer ser mais generoso, não saia com pessoas mesquinhas e gananciosas. Se você quer ser uma pessoa mais positiva, não saia com pessoas que são negativas e críticas o tempo todo e sempre têm algo ruim a dizer. Não seja como o mundo, mas seja transformado, significa mudar completamente. Alguns de vocês precisam de mudança de vida, mas sejam inteiramente transformados pela inteira renovação da sua mente, por seus novos ideais e sua nova atitude, para que possam provar por si mesmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus aos olhos dele para vocês. Então, se eu puder apenas dizer isso nas minhas próprias palavras para você, basicamente está dizendo, se você quer ter todas as coisas que Deus prometeu a você, e Ele tem um bom plano para todos nós, e é um bom plano. Se você quer experimentar esse bom plano, se você realmente quer viver na vontade de Deus e viver a boa vida que Ele prearranjou e preparou para você viver, então precisa aprender a pensar como Deus pensa. E você diz, bem, como eu posso fazer isso? Eu não sou Deus, como eu posso pensar como Deus pensa? Bem, você verá daqui a pouco que tem a capacidade de fazer isso, é apenas uma questão de se reciclar, sabe?
Como eu disse, eu passei anos sem saber que isto era uma opção, eu não sabia, eu só pensava, você pensa no que vem à sua cabeça? Eu não sabia que eu podia derrubar um pensamento e escolher pensar em outra coisa. Então, se você quer experimentar a boa vontade de Deus para a sua vida, você tem que aprender a pensar como Deus pensa. Você diz, e como Deus pensa? Bem, eu não tenho uma Bíblia aqui comigo agora, mas se eu tivesse, asseguraria e diria, é assim que Deus pensa. Tudo que está escrito na palavra de Deus nos diz a vontade de Deus, seus pensamentos, aquilo que Ele quer para você e como Ele quer que você viva. E nós não lemos a Bíblia só para cumprir uma obrigação com Deus, nós lemos para aprender. E não adianta nem lê-la se você não vai definir na mente que você vai fazer o que ela diz para fazer.